Hoje nós vamos falar sobre centrais de ar comprimido. Então, hoje nós vamos passar pelas questões de capacidades diferentes de compressores, o cálculo de alívio, como é que é feito, a importância das capacidades compatíveis entre compressores e rapidamente vamos falar sobre lacunas de modulação, e no inglês aí normalmente chamado de control gaps. Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Air Leader Brasil. Meu nome é Virgílio Souza, sou engenheiro eletricista e o nosso objetivo aqui é compartilhar com vocês conhecimentos sobre eficiência energética em ar comprimido. Pessoal, quando a gente vai falar sobre capacidades diferentes de uma central, a gente tem que levar em conta que as empresas de engenharia, quando dimensionam ou dimensionavam uma central até há um tempo atrás, elas levavam em conta o seguinte: elas tinham um projeto na mão, uma noção de carga de cada máquina e a operação dizia como entendia que aquilo ia rodar. Fazer uma conta de mais ou menos, olha, essas máquinas consomem tanto nesse tempo, essas máquinas tanto nesse tempo, e elas estimavam um fator de demanda. Chegavam na demanda, quantos compressores atendem essa demanda? 5 compressores de capacidade tal. Então vamos botar 5 para rodarem e mais 1 ou 2 de reserva para garantir disponibilidade de ar. Então você acabava tendo 6 ou 7 compressores de uma mesma capacidade. É o que era possível se fazer naquela época. Hoje a gente chegou num ponto onde você tem a manutenção feita de uma maneira em geral, feita por terceirizados para baixar custo. Então a terceirizada tem muito mais facilidade de obtenção de peças e custos de reposição de máquinas de capacidades diferentes do que vocês tinham quando vocês mesmos cuidavam da manutenção. Era mão de obra própria e almoxarifado próprio. Então isso mudou bastante. O que vocês hoje têm e que tem sido uma demanda cada vez mais crescente, nós falamos lá na primeira aula, é uma demanda por eficiência energética, por ser mais ar com menos energia, com menos recurso. Isso é a cobrança de hoje e é por isso que a gente precisa revisitar o dimensionamento das centrais de ar e apresentar soluções inovadoras para atender essas centrais de ar. O primeiro ponto que a gente vê nas centrais de ar é como a gente vai ter uma modulação. A gente viu na aula passada uma modulação que varia absurdamente e não necessariamente tem alguma relação com aquela ideia de modulação lá original do projeto da fábrica há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então é completamente diferente. Como é que eu faço para conseguir ter eficiência energética dessa maneira? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, nós já falamos sobre alívio, é adequar a produção de ar à demanda, porque eu vou ter 100% de energia dedicado a gerar 100% de ar que vai ser 100% consumido. A partir do momento que eu diminuo o meu consumo, eu preciso diminuir a minha produção. Diminuir a produção é botar a máquina em alívio. Botar a máquina em alívio custa caro. Então a gente precisa adequar o tamanho da máquina para que a produção dela seja sempre o mais próxima possível da sua demanda real no campo, tá? A gente precisa então pensar sempre para falar de capacidades diferentes, a capacidade diferente é que vai me permitir fazer uma modulação eficiente, adequando o custo de alívio e vai me permitir reduzir como um efeito quase que colateral o meu desgaste mecânico e, consequentemente, o meu custo de manutenção das máquinas. Como a gente está vendo na tabela aqui, pessoal, e nós já falamos dela na aula passada, tá? A diferença em termos de consumo é muito grande, tá? Em alívio. Então, a gente tem que pensar realmente como atender essa demanda. Se eu tenho uma prensa, por exemplo, de 7 metros cúbicos e eu tenho uma máquina de 10 metros cúbicos, uma máquina de 21, faz todo o sentido que a máquina de 10 metros cúbicos atenda a demanda e não a máquina de 21. Porque a gente já viu na aula passada que a máquina de 21 tem um custo de alívio que é 4 vezes maior do que a máquina de 10 metros cúbicos, tá? Então, se fizermos as contas, estão aqui na tela de novo. O alívio da máquina de 10 metros cúbicos é um alívio que corresponderia a 1,65 kWh, tá?
O alívio da máquina de 21, está aí na tela também, corresponderia a 6,6 kWh. São 1,65 ou 6,6 kWh que nós não estamos produzindo nenhum trabalho. Portanto, se é desperdício, que ele seja o mínimo possível, tá legal? Já que nós falamos de a importância das capacidades diferentes, é importante que vocês entendam o porquê disso dentro de uma concepção de uma sala de compressores, tá? A imagem aqui do nosso lado está mostrando o que seriam arranjos razoáveis para a sala de compressores. Então vamos dizer que lá atrás a engenharia definiu que você precisa de 2 máquinas ou 5 máquinas de 100% de carga, tá? Então se você tiver 2 máquinas, uma é reserva da outra. Se você tiver 5, provavelmente a quinta vai ser a reserva, tá? Então isso daí não te dá jogo de cintura. Qualquer máquina vai aliviar igual, portanto é zero de economia por alívio. Eu não tenho ganho nenhum dessa forma, tá? Não tem sistema de controle, não tem mágica para economizar energia nessa situação. Agora olha só, se eu colocar uma máquina de 50% da capacidade, já muda de figura. O número que vocês estão vendo embaixo é 75 a 85%, é o fator de carga dessa sala de compressão, porque eu coloquei um gerenciador com uma máquina menor. Então, para aqueles dias onde eu tenho baixíssimo consumo, ao invés de eu colocar uma máquina grande, eu boto uma máquina menor. O exemplo que eu fiz agora há pouco, 1,65 kWh de uma máquina de 10 contra 6,6 kWh de uma máquina de 21. Então, se eu estou rodando no final de semana, não roda a fábrica inteira, alguns processos rodam e precisam de menos ar, eu boto uma máquina menor para atender aquela demanda e com isso eu garanto uma melhor eficiência. Se a gente for seguindo à direita na tabela, vocês veem que à medida que eu vou botando outras capacidades de compressores menores, eu tinha um de 50 e eu vou botar um de 25. O mesmo princípio se aplica. Se no domingo roda muito pouco da fábrica e é melhor rodar o de 25 do que o de 50, o alívio do de 25 é um quarto do de 50 e o de 25 é 1/16 do de 100. Olha o tamanho da economia que eu tenho. Acesse agora mesmo airleader.com.br e conheça o demo de nosso sistema de gerenciamento e monitoramento integrado. Aí tem o que eu chamo do paradoxo do diretor. O diretor resolve fazer uma visita surpresa na fábrica, aí ele chega lá, só tem as máquinas grandes e elas estão paradas. Ele acha que está economizando. Porém, ele não sabe que 5 minutos atrás tinha uma dessas máquinas rodando para produzir muito ar num curto espaço de tempo e ela acabou de cumprir o alívio dela, jogando um mundo de dinheiro fora. Aí você vai e coloca uma máquina de 50 e uma de 25 e deixa rodando. No final de semana rodou de 25. O diretor faz outra visita surpresa. Na segunda-feira ele te chama na sala dele. Olha, eu cheguei aqui há um tempo atrás, tinha um silêncio danado. Eu vim aqui ontem e tinha uma maquininha de 25 rodando adoidado aqui. Você vai responder para ele, mas ela estava rodando, produzindo ar. Isso é bom. Quando ela roda, você teve da outra vez, estava rodando uma de 100%. Na hora que você teve aqui, ela estava parada, mas ela tinha acabado de rodar durante 16 vezes mais tempo em alívio, enquanto a pequenininha está rodando, produzindo ar. Essa é a questão. Essa é a visão que as pessoas precisam ter, vocês precisam ter e passar para frente na empresa, de que eficiência se ganha quando a energia produz trabalho. Energia não produzindo trabalho é perda de eficiência. O diretor, infelizmente, às vezes não entende, mas alguém tem que explicar para ele, esse é o ponto, tá legal? Então vocês veem que com outras combinações eu vou melhorando. Na hora que eu coloco uma máquina de 66 e uma de 33, ou uma de 50 e duas de 30, essa talvez seja a melhor configuração. Se eu precisar de menos de 30% de ar, o sistema liga uma maquininha de 30. Eu preciso de 50% de ar, entre 30 e 50. Eu desligo a de 30 e rodo a de 50. Ou ligo uma de 30 e ligo a segunda de 30 e a segunda de 30 vai ficar aliviando, porque é mais barato. Agora eu preciso de mais do que 60%. Eu vou ligar uma de 50 e uma de 30. Adivinha quem vai aliviar? A máquina de 30, porque é mais barata. E à medida que eu vou aumentando, eu vou ligando mais máquinas nessa configuração. Então o ideal na central é o quê? É que eu tenha a minha máquina reserva, na verdade, não como uma máquina reserva.
Eu tenho um conjunto de máquinas reservas, cada uma de menor capacidade, combinadas para que essas máquinas elas tenham a soma 50 com 30 com 30, eu tenho 110% de capacidade. Então eu tenho uma máquina de 100 e de reserva eu tenho 110. Com 110 fracionado assim, eu consigo dar uma eficiência energética muito melhor para a planta do que se eu tivesse mais uma máquina de 100. Pessoal, esse é o pulo do gato, é eu dar para um sistema de gerenciamento a melhor combinação possível de compressores. No caso aí nós estamos falando só de compressores fixos, não tem um compressor de velocidade variável, e a gente conseguir até 99% de carga numa central. Isso é fenomenal, mas as máquinas têm que ter suas capacidades diferentes. Pessoal, falamos da importância de termos capacidades diferentes e todo mundo já entendeu. O alívio depende basicamente disso e o custo de alívio, obviamente, por conseguinte, tá? Vamos falar das capacidades adequadas. A gente escuta muito, a gente já falou sobre o compressor VSD, a gente já falou sobre o compressor centrífugo. O que é importante? O centrífugo, pelo que nós falamos anteriormente, não é uma máquina que possa aliviar. Ela torna-se extremamente ineficiente se ela alivia. Então, é uma máquina para atender exclusivamente a base de carga. Como o que não é medido não é controlado, partindo da premissa de que você controla e sabe qual é a sua base de carga, então com esse número você pode dizer faz sentido ou não faz sentido eu ter um centrífugo. Tá? Então essa é a premissa básica para você ter um centrífugo ou não na sua planta. Se você tiver uma base de carga que comporte um centrífugo e realmente ela é base de carga, não tem problema nenhum, bota o centrífugo. O segundo ponto é, nós temos que modular. Aí eu tenho as opções, ou eu vou com um parafuso ou um lobular, mas um parafuso fixo ou um parafuso VSD. Depende daquela questão da pressão. Você quer uma curva de pressão linda, uma reta? Vamos falar de ter um VSD. Mas atenção, sempre um VSD é suficiente. Se você quiser sempre uma curva de pressão, que é uma linha, aí você tenha dois VSDs, podem ser idênticos inclusive, porque o VSD vai te garantir aquela linha bonitinha. O fixo vai modular, porém não vai te dar aquela curva de pressão tão bonitinha. Ela vai oscilar um pouco mais. Então pense no VSD se realmente você tem essa aplicação para o VSD, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer a respeito disso? É importante, existe algo que vai ser o próximo ponto que a gente vai discutir aqui ainda hoje, que é a lacuna de modulação. Quando você decide ter um VSD no seu sistema, é importante e absolutamente necessário que você verifique se as capacidades dos seus compressores são adequadas entre si. É importante você entender que essa compatibilidade é absolutamente necessária entre o fixo e o VSD para fazer a modulação, tá? Não se esqueça, o VSD tem um consumo de 4,5% a 6% de energia para alimentar o inversor de frequência, então leve isso em conta no seu dimensionamento, e você tem também que levar em conta que o VSD, idealmente, apesar de no catálogo falar que ele vai de tanto a tanto, a recomendação é que ele trabalhe entre 40% e 80% só da capacidade, tá? Então ele tem um custo a mais e ele naquela faixa ele é bom. Ele pode trabalhar fora desses pontos? Pode, mas ele deixa de ser economicamente tão interessante nessa condição, tá? Então fiquem atentos a isso, tá? Pessoal, vamos passar agora para o último tópico do dia de hoje, que é a lacuna de modulação. Extremamente importante que vocês entendam esse conceito se vocês têm VSD nas suas fábricas, tá? Pessoal, vocês estão vendo agora aqui um gráfico de vazão por vazão, para a gente verificar a compatibilidade das máquinas que a gente tem numa central. Só para exemplificar, uma máquina de VSD, ela tem normalmente uma forma, que é um cubinho na frente e um triângulo atrás, tá certo? O cubinho representa o mínimo de capacidade dela, onde ela ou desliga ou ela trabalha com aquele mínimo de capacidade, aquele valor mínimo de capacidade que está no catálogo dela. E depois ela vai numa curva inclinada até o máximo de capacidade. Eu chamo de um trapézio, na verdade é mais um triângulo. Mas vamos lá, é o que a gente tem a visão de como é a entrega de capacidade de um compressor VSD.
Então vamos lá, pessoal, o que a gente procura fazer com esse gráfico? É dar uma noção de, à medida que o meu consumo de ar aumenta na planta, quais compressores atuam para atender essa demanda. Então nesse exemplo nosso, nós estamos com duas máquinas fixas de 20 e uma máquina variável de 2,5 a 16. Quando eu estou lá no domingo, ninguém está consumindo quase nada, eu tenho a máquina de velocidade variável trabalhando. Se tiver abaixo de 2,5, ela vai trabalhar com muito pouco, ali dentro do primeiro quadradinho, e à medida que eu vou aumentando o meu consumo, até 16, ela dá conta de atender. Então, se for na segunda-feira logo cedo e estiver chegando a 16, ela atende perfeitamente. Onde é que começa o nosso problema e é onde surge a lacuna de modulação? É justamente na hora que ela passa de 16. Nesse exemplo gráfico nosso, nós estamos falando pular de 16 até 26. Eu tenho um problema aí porque eu não consigo atender essa demanda de uma forma eficiente. Por quê? Na hora que o consumo passa de 16, o VSD não dá conta do recado. O que a perda de pressão faz? Independente se tem um gerenciador ou não tem um gerenciador. Na verdade, entra um compressor de 20. Na hora que o compressor de 20 entra, se eu preciso de 18, eu tenho mais do que 16 e menos do que o 20, que é o que o meu compressor fixo entrega. Na hora que eu preciso de 18, entra um compressor de 20. Ele injeta um mundo de ar. Na hora que a pressão aumenta, o meu VSD começa a desacelerar, porque está entrando muito ar, e o VSD vai chegar no mínimo dele. Na hora que ele chega no mínimo e continua entrando ar, ele para. E o meu compressor de 20 está colocando 20. Na hora que deu pressão, ele faz o quê? Ele tem 20, eu preciso de 18, ele vai entrar em alívio. Na hora que ele entra em alívio, a pressão começa a cair. Na hora que a pressão começa a cair, o VSD acelera para compensar, tá certo? Na medida que ele vai acelerando, ele bota 16 e não deu conta do recado porque a pressão caiu, volta o de 20. Na hora que volta o de 20, se repete o ciclo anterior. O 16 desacelera porque não tem necessidade e o de 20 vai acabar entrando em alívio novamente porque ele entrega 20 e eu só preciso de 18. O que eu tenho com isso? Uma briga constante entre os dois compressores. Eles vão ficar lutando ali naquele intervalo. Esse intervalo de 18 é um crime para a central de ar. Porque naquela faixa de vazão eu tenho dois compressores brigando, um acelerando e desacelerando o tempo inteiro e o outro entrando em carga, entrando em alívio, entrando em carga, entrando em alívio, o tempo inteiro. Se isso ocorre por 2 minutos na sua fábrica, não é um grande problema, eu concordo com você. Raramente você consome 18 metros cúbicos, ou você está abaixo de 16, ou você está acima de 26, tá jóia. Agora, e se por algum acaso a sua fábrica trabalha no 18? Aí você vai ter um inferno astral o dia inteiro, ou por enquanto você estiver consumindo 18. Isso você está destruindo mecanicamente as suas máquinas. Então, esse é o problema da lacuna de modulação. É por isso que a gente precisa eliminá-la, a não ser, como eu falei, ela é durante um intervalo muito curto, a sua fábrica realmente não trabalha dentro de uma lacuna. O que a gente vê nesse mesmo gráfico, pessoal, é que na hora que eu chego, eu tenho 16, a minha máquina, o mínimo dela é 2,5. Se eu botei uma máquina de 20, até com mais 2,5, até 22,5. Portanto, de 16 a 22,5 é onde eu tenho uma lacuna de modulação nessa fábrica. Então, eu não posso consumir 16,1 e nem 22,5, porque senão eu tenho uma lacuna de modulação. Nesse intervalo é um inferno. Acima de 22,5 eu volto a ter tranquilidade, porque aí eu vou ter um fixo rodando e mais o VSD dentro da faixa dele. Na hora que a gente sobe de novo a vazão, o problema não se repete. Eu tenho 16 com 20, 36. Entre 36 e lá na frente, eu vou ter de novo o problema. Entra o segundo fixo e eu tenho de novo a lacuna de modulação. Então, se você trabalhar nos intervalos onde não tem a lacuna, não esquenta a cabeça. O seu problema é quanto tempo na operação da sua fábrica você trabalha dentro de uma lacuna. Minutos, não vejo dor de cabeça. Agora, se forem horas, é uma coisa realmente preocupante para você. Tá legal?
a lacuna está aí. Ela é uma questão de... Foi dimensionado uma fábrica, foi dimensionado um VSD, tá certo? E você ficou com um pepino na mão. Como é que eu saio disso? Ninguém parou para analisar efetivamente essa lacuna e, por infelicidade, são horas que você trabalha dentro de uma lacuna. Como é que você resolve? Esse gráfico mostra como a gente faz para resolver uma lacuna de modulação da forma mais simples. Quer gastar mais, fazer mais complicado? Pode comprar outro VSD. Mas se você quiser fazer da maneira mais simples, via de regra, se eu tinha uma máquina de 20, né, fixa, e eu tinha uma até 16 de VSD, o que eu faço? Se eu botar uma máquina de 10 metros cúbicos nessa planta, eu mudo substancialmente. Eu vou esticar até 16, eu vou com a minha máquina VSD, aí vamos falar de novo daquele 18 metros cúbicos, que era que a gente tinha um problema original. A minha planta trabalha com 18 e eu tenho um VSD de 16. O que eu vou fazer agora? Ao invés de entrar uma máquina de 20, o meu gerenciador mete uma máquina de 10. Na hora que eu coloco a de 10, ela não dá conta. Eu vou botar o VSD para trabalhar com quanto? Eu preciso de 18, ele vai trabalhar com 8. Aonde que são 8 na curva da banana do VSD? É exatamente no meio. Então eu vou ter, se eu preciso de 18, eu vou ter 10 mais 8, eu estou exatamente no meio da curva da banana com o máximo de eficiência energética que eu posso ter nessa situação. E sem ter uma lacuna de modulação, porque eu estou no meio da capacidade do VSD. Pessoal, notem que a lacuna de modulação traz problemas de eficiência energética, ela traz problemas de desgaste de máquinas e você tem uma perda da qualidade da pressão. Vocês veem pela figura ao lado que no momento em que você tem o VSD entregando, a linha de pressão é perfeita. A partir do momento que você tem uma lacuna de modulação, veja como se deteriora a pressão do seu sistema. Então nós temos um problema de pressão, nós temos um problema de eficiência energética e nós temos um problema de desgaste de máquinas com as lacunas de modulação. Essa imagem que vocês estão vendo é um gráfico tirado de um cliente, tá? Onde a gente verificou que a lacuna de modulação para ele é um problema de extrema importância. Por quê? Ele trabalha da 0 hora até às 7 horas da manhã só com o VSD, funciona bonitinho. Vocês vejam que a curva azul, que é o total de produção de ar, e a curva lilás, que é a curva do VSD, da produção do VSD, elas são coincidentes nesse intervalo. Mas a partir das 7, na hora que a planta começa a mudar a sua produção, a lacuna vem surgindo. Então você tem uma lacuna das 7 às 7h30, e aí você vê que o VSD reduz a capacidade dele, tá certo? A partir das 7h30 e vai por volta até do meio-dia. Então funciona muito bem nesse horário. Por quê? Entrou, a vazão é maior do que a capacidade do VSD somada ao fixo. Naquele gráfico nosso, era como se fosse acima dos 22,5, tá? Então você tem aí uma modulação certinha, etc. Meio-dia, novamente, desliga uma parte da fábrica, volta uma lacuna. E a 12h30, a fábrica retoma a plena capacidade e vai só até as 3h30 da tarde. O problema é que das 3h30 até as 11 horas da noite, a fábrica opera 100% dentro de uma lacuna. A lacuna não precisa ser extensa, mas basta que você opere com aquela vazão pelo dia inteiro, como é o caso aí por uma boa parte do dia, vocês veem o tamanho do dano que é gerado na eficiência energética, nas máquinas e na pressão, tá certo? E isso não existe solução de controle que resolva isso. Isso é uma questão de engenharia. Daí a importância da gente ter as capacidades adequadas para as nossas centrais de compressão. Tá joia? Obrigado, um abraço e vamos para a próxima aula. Pessoal, se vocês gostarem do conteúdo, fiquem à vontade para dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho aí para as notificações. Um abraço. Faltou dizer, pessoal, o que não é medido não é controlado.